Olá amigos, hoje eu trago mais uma sacada para vocês e dessa vez a gente vai falar sobre base de conhecimento. O que é a base de conhecimento, qual a importância de existir, de se criar uma base de conhecimento e como mantê-la. O meu nome é Amaury Gisleri, sou especialista em centrais de serviços. As bases de conhecimento são importantes, pois elas podem abreviar em muito o atendimento e até mesmo evitar que um chamado seja aberto, já que, estando disponível também para a visualização pelos usuários, os usuários podem consultá-las quando tiverem alguma dificuldade e dessa forma evitar o contato com a central de serviço. Isso seria a situação ideal até mesmo para a central de serviço, onde existe o abandono da necessidade de se abrir um chamado, um ticket para a central de serviço. Como criar então uma base de conhecimentos que seja eficiente e que atenda a essa situação e que possa te dar essas vantagens todas que foram já comentadas? Em primeiro lugar, os próprios especialistas da central de serviço podem ajudar em muito nisso, porque eles, melhor do que ninguém, conhecem as maiores dúvidas, as recorrências de dúvidas e problemas que acontecem nos serviços que são providos para os seus usuários. Dessa forma, você pode incentivá-los a listarem, relacionarem, criarem um arquivo e indicarem as FAQs, por exemplo, que são perguntas e respostas frequentes, para comporem a base de conhecimento. Tão importante quanto você sugerir ou incentivar os analistas a fazerem isso, é também igualmente importante, que você faça uma moderação nessa base de conhecimento, pois o que um levantou como uma dúvida, uma pergunta, uma resposta frequente, pode também ser levantado por outro analista e isso pode gerar uma base de conhecimentos não consistente, o que pode trazer algum tipo de credibilidade ou falta de credibilidade para as pessoas que consultam a base de conhecimento. Então, a base de conhecimento ela tem que ter características de informações concisas, informações precisas e que sejam também bem escritas. Então, o cuidado com a linguagem, a expressão, tem que ser direto, tem que ir direto ao ponto. Geralmente as FAQs, que são uma base, de uma base de conhecimento, elas devem começar, como o nome próprio diz, com uma pergunta e em seguida uma resposta objetiva, direta e indicar caminhos para o usuário ou até mesmo para o especialista quando tiver alguma dificuldade de como fazer, como resolver um problema. Então a base de conhecimento ela pode ser e deve ser acrescida, deve ser aumentada com o cotidiano da própria central de serviço. Não é algo que você faz uma vez e deixa aquilo como um arquivo morto. Ela é viva, ela precisa ser incrementada na medida em que os atendimentos também acontecem, pois um problema que acontece hoje pode se repetir amanhã e depois, e isso pode ajudar, estando devidamente documentado, aos usuários a resolverem seus problemas. Da mesma forma que os usuários podem abandonar a ideia de abertura de um chamado, já estando um chamado aberto, a base de conhecimento pode, tendo também não somente FAQs, perguntas e respostas frequentes, podem também ter procedimentos que auxiliem os analistas, os especialistas, os operadores da tua central de serviços a resolverem aqueles problemas que muitas vezes precisam de um procedimento ou precisam de um processo um pouco mais longo e que, tendo isso tudo documentado, evita-se a necessidade de uma pesquisa futura para se fazer isso. Incentivar os analistas a fazerem o registro das FAQs pode ser um desafio, porque a retenção do conhecimento pode ser um salvo-conduto, muitas vezes erroneamente imaginado pelo próprio analista, de permanência dele no emprego ou no trabalho naquela posição. Então, se a cultura da empresa for voltada para se trocar informação, transmitir o conhecimento entre as pessoas, isso pode ter um efeito positivo também sobre os analistas. Pense nisso então, a criação da base de conhecimentos não é algo complexo, você pode criar isso
Idealmente, né, seria bom que fosse no próprio sistema teu, da tua central de serviço de chamados, até facilitar a criação da própria FAQ, seria interessante que fosse já um caminho. A partir do momento que ele encerra o chamado, ele pode dizer, olha, eu quero salvar isso aqui como uma FAQ para que alguém modere depois, para que alguém faça um ajuste nela depois, que possa ser usado isso como conhecimento desse atendimento para futuramente um próximo atendimento. Então, a base de conhecimento é uma coisa bastante simples de ser criada, mas ela precisa ser criada com disciplina, com muito cuidado para evitar que se caia no descrédito. A sacada de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí no nosso vídeo, divulgue ele para os seus amigos, isso nos impulsiona, isso nos motiva a criar e trazer cada vez mais dicas para vocês, trazermos mais experiências para vocês sobre o que a gente tem observado nas nossas implantações. Obrigado, amigos, e até uma próxima dica.